Foi marcado nos Estados Unidos audiência que pode desmascarar Moraes e a Polícia Federal alexandrina. Teremos também a esquerda descontrolada. Estão desesperados com mais uma derrota. Sob forte pressão, Alexandre de Moraes tenta algumas medidas destrambelhadas. Veremos isso e mais no Giro pelo Mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Lembram que eu falei que o Departamento de Estado americano nem tinha entrado ainda nessa ofensiva contra o regime brasileiro? Pois é, esse momento está chegando. Ontem o Marco Rubio mandou um recado sutil para todos da região, inclusive o Brasil. Vejam o que sutilmente foi postado pela Embaixada Americana ontem. Quando o presidente Trump assumiu o cargo, ele se comprometeu a garantir que nossa política externa estivesse alinhada com os interesses de nossa nação. Para concretizar sua visão, estamos colocando nossa região, as Américas, em primeiro lugar. Quem é mais antigo no canal já me ouviu falando que com o mundo dividido em 3 impérios, os Estados Unidos voltariam todos os seus esforços para o continente americano, e isso inclui o Brasil. Agora vocês estão vendo a própria embaixada americana postando isso simplesmente do nada. Na verdade, não é do nada. Quem acompanha o Vista Pátria já se conscientizou que está ocorrendo uma operação silenciosa de Trump no Brasil. Apesar da operação ser silenciosa, ontem eles aproveitaram para comemorar os resultados. Está no site da embaixada americana. Eles estão passando o recado. Quem está no controle agora é o MAGA. Ontem foi dia de exposição do STF no Financial Times e ainda criaram uma crise do Lula com o Paraguai por conta da espionagem da ABIN. Espionagem revelada provavelmente pela própria CIA. Eles estão literalmente tirando sarro com a cara de Moraes e Lula. Reparem. Garantir que nossa política externa alinhada com os interesses da nação. Depois, nossa região, as Américas, em primeiro lugar. Quem é diplomata já captou a mensagem. E não foi à toa que Moraes foi aparecer no Congresso ontem. Então agora vamos entender como esses fatos se conectam. Pessoal, rapidamente, se você gosta desse trabalho, eu reforço a importância do seu patrocínio. Pois, como a maioria de vocês já sabe, o jornalista Alan Frutuoso foi preso e logo após censurado pelo ministro Alexandre de Moraes. Pensamos que o canal fosse acabar, mas graças ao patrocínio de vocês, nós temos não só conseguido resistir, mas melhorar a qualidade do canal em diversos aspectos. Então, seja o nosso patrocinador através do Pix ou QR Code que está aí na tela. Seu patrocínio ajudará não apenas o canal, mas também na defesa do Alan Frutuoso contra o Alexandre de Moraes. E o custo é alto, hein? Desde já, muito obrigada pelo apoio e o carinho de todos vocês. Então, como vimos pela própria comemoração discreta dos americanos, ontem foi um dia de paulada no regime brasileiro. Mas temos fatos novos. A audiência do Felipe Martins nos Estados Unidos está marcada. Felipe Martins participará de maneira remota no próximo dia 9 da audiência inicial que vai decidir se seu caso vai a julgamento lá. Basicamente, o Departamento de Estado anterior não forneceu todos os dados como a lei manda. Os dados que eles forneceram comprovam que houve fraude nos registros de entrada nos Estados Unidos, mas faltou o fundamental, que é o nome do agente que alterou. Descobrir o nome é importantíssimo para começar a rastrear todas as conexões obscuras desse caso. Eduardo Bolsonaro foi para Washington, D.C. essa semana para pressionar por isso. Então, essa é uma etapa importante que pode desmascarar Moraes no exterior. E isso é de extremo interesse do MAGA, pois fortalecerá sua luta contra o Deep State e contra políticas frágeis na fronteira. Imagina uma manchete revelando que agentes da era Biden estavam falsificando registros de entrada nos Estados Unidos. Imagine o tamanho dessa bomba por lá.
Agora imagine a fraude sendo comprovada e o motivo sendo constatado que seria fundamentar uma ordem ilegal de Moraes. Isso tem potencial para virar um escândalo internacional. E se depois de tudo isso você ainda não se convenceu, saiba que foi só sair o anúncio dessa audiência nos Estados Unidos e 3 juízes do gabinete de Moraes deixaram seus cargos. Moraes não quis dar explicações para a saída dos juízes, mas um deles era o famoso Ayrton Vieira, aquele dos áudios vazados pelo Glenn. Acho um pouco tarde para fugir das punições, pois o nome de todos eles estão no gabinete de Trump. Literalmente estão com os assessores que estão redigindo as sanções baseadas na lei Magnitsky. Mas o Moraes realmente está assustado com esse fato. Por que eu estou falando isso? Porque ele resolveu novamente tentar fundamentar uma decisão seríssima numa notícia crime do PT. Vocês devem ter visto o tal pedido de prisão preventiva contra Bolsonaro para preservar a ordem pública. O pedido é completamente absurdo e está esquecido lá há mais de um mês, mas agora ele resolveu usar essa cartada. Agora pensem comigo. Se ele resolveu usar isso agora, é porque está sem muitas opções. O que Moraes está fazendo aqui é amedrontar o Bolsonaro. Ele sabe que o ex-presidente tende a ser moderado em certas situações e ele quer jogar com isso. Como toda a maré está contra o STF, ele quer calar o Bolsonaro. Ele não quer prender. Ele quer assustar para que Bolsonaro pare de dar entrevistas e convocar manifestações. Ele quer que o Bolsonaro diminua o tom, ainda mais na véspera do ato do próximo dia 6. Essa jogadinha ensaiada com a PGR é a mesma que tentaram com Eduardo Bolsonaro. Notícia crime inicia pelo PT, é encaminhada para o PGR e ele devolve para o Moraes. Não deu certo com Eduardo. Com Bolsonaro, também não deve dar. Pessoal, e não deu mesmo. Agora à noite, no fechamento, a PGR já arquivou o pedido. Tanto é que Bolsonaro não caiu nessa e está no X chamando atenção para essa audiência do Felipe Martins. Se a pressão internacional começou, como já vimos ontem, só por conta do julgamento, imaginem uma prisão sem condenação. Seria um baita tiro no pé do Moraes. E tanto é que Moraes não está confortável que ontem ele arrumou um pretexto para ir no Congresso. Mas não conversou com ninguém, não quis falar nada. A desculpa era o lançamento do livro do Pacheco, que é amigo próximo dele. Eu vejo isso aí como mais uma ação precipitada. Ele não calculou estar ali para pressionar os deputados contra a anistia. Ele simplesmente foi e achou que só a presença dele iria intimidar os deputados. Não funcionou. Como eu falei, existem forças nos bastidores que passaram a convencer esses deputados. De onde será que está vindo essa força? Vocês têm algum palpite? E tem outro detalhe. Essa ida aleatória ao Congresso foi acompanhada por Dino. Parece que Moraes só tem o Dino de amigo agora. Mas o Dino foi perguntado sobre a anistia. Aí ele respondeu que só pode falar nos autos. Mas vejam só, quanta mudança. Agora só pode falar nos autos. Que coisa, não? O que será que mudou? A imprensa já noticia abertamente que o STF quer distensionar com a direita. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o ministro Alexandre de Moraes adotaram medidas para tentar distensionar essa crise em relação à direita. Direita cobrando, então, da Ordem dos Advogados do Brasil e, de outro lado, tanto Gonet como Moraes tentando colocar panos quentes. E hoje eles mandaram mais 4 prisioneiros políticos para casa. Os nomes deles são Henrique Gontijo, Isaías Ribeiro, Reginaldo Silveira e Kennedy Martins. A maré não é boa para o Supremo. Não se enganem com essas aparições aleatórias do Moraes, pois um ministro que cogita prender uma das maiores lideranças do país baseado numa provocação feita pelo seu maior adversário está muito perdido. Mas hoje também teve chilique da esquerda por causa do Glauber Braga. O relator orientou pela sua cassação. A sanção de perda de mandato. Desgraçado!
Conclusão. Por gentileza, eu peço para... Não, senhor. Não vou admitir chamar nenhum parlamentar aqui, ofender nenhum parlamentar. Eu não vou admitir. Mas eu vou... O que está acontecendo com Glauber Braga hoje vai acontecer com Gustavo Gaia. O motivo foi mexer com os presidentes das casas. A verdade é essa: esse esquerdista só vai ser caçado por ser desafeto do Lira. Se não fosse isso, ele continuaria chutando as pessoas na Câmara como ele cansou de fazer. Agora, vamos ao nosso giro pelo mundo. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos como o Botox, mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Sérvia e Hungria assinaram acordos de cooperação e defesa conjunta após a anunciada aliança militar entre Albânia, Croácia e Kosovo. Essa região é sempre bem explosiva desde a Iugoslávia. Sem o interesse dos nativos ingleses em lutar com a Rússia, o exército apela para propagandas que atraiam homens muçulmanos para suas fileiras. As campanhas também se preocupam com os soldados trans. Será que esses dois grupos vão conseguir conviver no mesmo campo de batalha, numa hipotética guerra contra os russos? Vale ressaltar que não existe nenhuma intenção hostil do Estado russo contra os ingleses. A paranoia do globalista que governa o país alimenta muito mais uma indústria bélica que poderá ser usada para reaquecer a economia. É o mesmo modus operandi da pandemia. Javier Milei volta a reivindicar as Malvinas. O presidente afirmou que a Argentina deve continuar no rumo de ser uma potência e, desta forma, possam convencer os moradores da ilha a se tornarem argentinos sem guerra. Se a soberania das Malvinas está em jogo, sempre deixamos claro que o voto mais essencial é o que se faz com os pés. E ansiamos que os malvinenses, em algum momento, optem por nos apoiar com os pés. Por isso, buscamos nos tornar uma potência de tal forma que eles optem por ser argentinos, sem que seja necessário usar dissuasão ou convencimento. Acabamos de promulgar um decreto que instrui o Ministério da Defesa a reconhecer o grau de subtenente de reserva do pessoal de soldados aspirantes a oficiais de reserva veteranos da Guerra de Malvinas, o que lhes teria sido devido após a conclusão do serviço militar, mas que foi cortado quando receberam a baixa direta após a guerra. Trata-se nem mais nem menos de saldar uma dívida com esses heróis que já dura 43 anos, sendo sistematicamente ignorada por sucessivos governos e que pretendemos resolver isso de uma vez por todas. Qual a sua opinião? Será que tem como conquistar a ilha sem ser na base da força? Estados Unidos tem movimentado um gigantesco aparato militar no Oriente Médio. Há indícios fortes de uma preparação de uma operação militar em larga escala contra o Irã. Os Estados Unidos estão mandando cada vez mais bombardeiros para a base Diego Garcia, além de uma movimentação atípica dos seus sistemas de defesa antiaérea. Parece que teremos hard power no Irã. Isso, se confirmando, será bem interessante, pois no seu primeiro mandato, Trump não iniciou nenhum conflito. Então, essa seria uma experiência da capacidade de Trump como comandante em chefe de uma grande operação militar especial. Se no campo militar nós não sabemos o que vai acontecer, no campo econômico, hoje é um dia que entra para a história como o maior tarifaço do planeta.
Isso é um marco histórico e põe um fim à era do multilateralismo. Cada país vai ter que negociar caso a caso. Trump chamou o dia de hoje de Dia da Libertação da América. No Brasil, os deputados da oposição entraram com um pedido de habeas corpus coletivo para os presos do 8 de janeiro. Mesmo os acusados libertados enfrentam dificuldades devido a restrições severas, como monitoramento eletrônico e proibição de sair da comarca, dificultando a obtenção de emprego. Também estamos de posse de um relatório de casos individualizados, situações tão absurdas que é difícil acreditar que isso esteja ocorrendo sob o comando do judiciário brasileiro. Muito bacana, mas isso aí não vai dar em nada. O sistema não vai dar esse gostinho para a direita. O que vocês verão nos próximos dias serão os deputados do Centrão fazendo quase a mesma coisa, e aí sim sendo atendidos. Já está tudo combinado com o Temer para a revisão das penas, e dessa forma mandar todo mundo para casa. Mas é importante a direita continuar fazendo barulho, pois isso chama atenção para o caso. Eu disse que não vai dar em nada, mas tem que fazer mesmo assim, marcar posição. Os deputados estão de parabéns. Agora eu quero agradecer os patrocinadores que apoiaram o canal ontem, como o Tiago Costa, que acabou ficando fora da lista de ontem, o Rafael Augusto Lemos, Ivaldo Meneghetti, Guilherme Sherman e todos os outros que aparecem aí na tela. Faça como eles e seja um apoiador através do Pix. Muito obrigada e até amanhã.